Estamos aqui novamente, mais uma vez, para a nossa disciplina Oficina de Inovação de 2021. E é um prazer muito grande poder contar com a presença do Guilherme, da Prime Smart House, que é um alumni USP. E é um grande orgulho poder contar com essa participação e ver que para os professores, né, os nossos meninos e meninas estão empreendendo, estão fazendo o que a gente fala a engrenagem girar, né? Então, estão ajudando a fazer isso, e que é muito importante. Eu não vou dispensar nenhum tempo para a apresentação do Guilherme, mesmo porque boa parte da apresentação é que ele vai contar um pouquinho da experiência e da história dele, e vou transferir aí o protagonismo dessa apresentação para o Guilherme, e novamente agradecendo a disponibilidade dele em nome de todos os professores aqui da disciplina da ESC, EEL e Poli, né? Lorena São Carlos e Butantã em São Paulo. Bom, obrigado, Guilherme. Fica com você Bom, a palavra. primeiramente gostaria de agradecer muito pelo convite, né? Para nós é uma honra poder estar aqui contribuindo de volta com a instituição que nos ajudou a construir todo esse sonho, né? Então é muito especial e eu falo isso com muita honra, muita felicidade de poder estar aqui participando e contando um pouquinho da nossa história. Bom, então, para iniciar, eu vou mostrar primeiramente uma apresentação da empresa para ajudar vocês terem uma noção do que a gente faz, do que a gente trabalha, como que começou isso, né, de uma maneira breve, e depois eu vou contar um pouco mais detalhado, né, a questão da jornada empreendedora mesmo, tá bom? Então, eu vou iniciar aqui contando um pouco da nossa história da Prime, compartilhando a minha tela. Bom, acredito que já tenha aberto aí para vocês, né? O nome da empresa foi Prime Smart House porque a ideia é desenvolver um projeto de casa inteligente, né, no mais alto nível, então no nível Prime, né? Essa é a nossa proposta. A Prime é uma empresa de engenharia, né, que nós buscamos revolucionar o mercado de casas inteligentes. Então, nós estudamos diversas soluções, né, como a automação residencial, os projetos audiovisuais, projetos de cabeamento estruturado para distribuição de internet, né, aquecimento de piso. Eu vou explicar um pouquinho mais, mas a nossa noção é que com todas essas soluções nós podemos compor uma casa inteligente. E aí trazendo tudo isso de uma maneira muito interessante para o mercado brasileiro. Bom, a Prime iniciou em 2017, quando nós ainda estávamos, né, na graduação, e a ideia era realmente desenvolver esse expertise técnico, né, nessas soluções para atender o mercado de casas de alto padrão, tá bom? Então, nós somos uma empresa de automação residencial e acreditamos que através da inovação, né, e um atendimento personalizado, nós vamos poder ajudar diversas pessoas, negócios, empresas, né, a desfrutar do máximo que a tecnologia tem para oferecer com conforto e praticidade. Aqui, uma valorização muito importante do nosso time. É uma coisa que a gente acredita muito forte aqui na Prime, que a equipe é maior que o indivíduo. Então, nós valorizamos muito cada membro da nossa empresa, né? E acreditando nisso, nós conseguimos trazer diversos talentos, né, para conseguir montar essa empresa que vai atender a construção civil de uma forma bem legal. Vale ressaltar, né, aqui uma questão muito importante, que nós somos engenheiros da USP e da UFSCar, né? Eu sou formado pela USP, mas tem outro sócio que também estudou na UFSCar. Nós nos encontramos durante a graduação, né? Nós éramos em 3 pessoas, eu e o meu irmão gêmeo na USP, fazendo engenharia elétrica, e o João fazendo engenharia elétrica na Federal, né? Enfim, e aí hoje a empresa já cresceu com arquitetos e técnicos, né, para fazer todo o desenvolvimento dos projetos. E uma coisa que isso foi tudo muito importante porque nos ajudou a desenvolver uma empresa que hoje nós podemos atender em todo o estado de São Paulo, né? Nós temos projetos na capital, no interior, né? Então, enfim, todo o estado a gente consegue graças a esse time muito forte. Agora, comentando um pouquinho das soluções, né, que nós temos para oferecer para as casas inteligentes. Então, nós temos a solução bem interessante. Primeiro,
começando aqui pela automação residencial. A automação residencial foi a primeira das soluções que nós escolhemos trabalhar, pois ela vinha já nesse boom do IoT, né? Quando a gente entrou na faculdade ali em 2013, 14, era quando começou a falar muito disso, e a gente já estava bem interessado, então foi a primeira solução que a gente quis trabalhar, né, para começar a desenvolver esses projetos de casas inteligentes. E de acordo com a própria demanda do mercado, nós acabamos incorporando outras soluções. Então, depois da automação, começamos a trabalhar com os projetos de cabeamento estruturado, que é um projeto que visa a distribuição de internet de alta velocidade, né? Com cabeamento de categoria 6, switch gigabit. Né? Então, para garantir que a automação funcione bem, o cliente já precisava ter uma internet de boa performance. Então, vem o cabeamento estruturado para garantir essa base para o projeto de automação também. Depois disso, nós começamos a incorporar os projetos audiovisuais, né? São as soluções de áudio e vídeo. Dentro delas, nós hoje montamos cinemas em casa, né? Sistemas de som ambiente, salas de reunião, de apresentação, auditório, né? O áudio e vídeo ele é um segmento que já está muito mais disseminado, né? Então, as pessoas procuram muito isso, tanto no nível residencial, como também no nível corporativo. E é uma das soluções hoje que mais sai aqui na Prime, tá? E, por último, uma das soluções que veio depois, né, foi o piso aquecido, que é uma solução super interessante, né, um produto europeu, na qual a gente consegue controlar a temperatura do chão através do celular, né? Então, você consegue escolher a temperatura de cada ambiente, trazendo esse conforto térmico de não pisar no chão, né? Um produto que possui mais de 20 anos de garantia, então assim, a gente está falando de uma solução super robusta também, que é mais conhecida no mercado europeu, mas como a nossa ideia é trazer essas tecnologias para o Brasil, nós também incorporamos. E agora, não está aqui na apresentação, mas um comentário especial, nós estamos começando a desenvolver os projetos com energia fotovoltaica, né, para ajudar agora nessa outra parte da casa, que é a questão da energia, né? A gente vê como que isso tem crescido, e uma casa inteligente, então, ela tem que ter a sua sustentabilidade também na questão da energia, então nós estamos incorporando essa solução também. Bom, agora falando um pouquinho, né, das tecnologias de empresas que nós trabalhamos, aqui a gente tem as marcas de automação que nós hoje trabalhamos, né, como a Orvigo, que é uma marca chinesa, a Lutra, uma marca americana super tradicional. Temos as marcas nacionais importadas de áudio e vídeo, as nacionais importadas também para o cabeamento estruturado e a Danfoss, que é a multinacional que nos fornece o aquecimento de piso, né? São algumas das marcas que nós trabalhamos nas nossas soluções que vão tendo diversos dispositivos para compor, né, o projeto de casa inteligente. Então, aqui um convitinho para vocês fazerem um projeto e transformar a casa de vocês numa casa inteligente, né? E aqui deixo algumas informações da Prime Smart House, caso o pessoal queira entrar em contato para poder nos visitar. Bom, agora eu vou retornar a apresentação aqui para mim, para poder contar para vocês um pouquinho melhor a nossa história, né? Então, começar a falar para vocês como que começou toda essa jornada, agora que eu já contei o que a gente faz, né? Bom, o início da empresa foi em 2017, né? A nossa ideia, como eu comentei, seria de trabalhar com projetos para desenvolver casas inteligentes, né? E aí, nisso, a gente primeiramente foi pensar na automação residencial, que era o que estava mais em alta, né, nessa questão da tecnologia da casa inteligente. E no começo, existia pouca informação disponível em comparação ao que tem hoje. Então, nós tivemos que fazer uma pesquisa muito grande, né, até mesmo de produtos, de soluções para serem entregues para os clientes de uma maneira visando um custo-benefício, né, já que a empresa é muito pequena, então você precisa trabalhar nesses detalhes como ter um produto mais acessível para que o cliente confie em você, mas esteja disposto também a fazer o investimento, né? Então, a gente começou lá em 2017, depois de ter algumas experiências, né, fora do país. Eu e meu irmão Leonardo, né, nós fomos para os Estados Unidos, conhecemos um pouco das tecnologias lá. O João
foi para o Japão também, um intercâmbio, e depois que a gente voltou, isso já era no meio de 2017, nós decidimos empreender, né? Começar mesmo com a cara e coragem, né? Sem nenhum tipo de patrocínio ou smart money, né? Investidor, para poder nos ajudar. Então, assim, foi uma aventura muito interessante, porque nós tivemos que desenvolver tudo isso do zero, né? Sem nunca ter trabalhado antes ou mesmo ter estagiado, para gerar o mínimo de experiência de trabalho. Então, eu fico muito feliz hoje no estado da empresa, porque a gente construiu realmente com o nosso pensamento, nosso suor, né, a todos os processos que a gente tem hoje aqui na empresa. Bom, e aí eu gostaria de destacar 3 pilares que foram muito importantes, principalmente no começo, que é a questão da equipe. Então, assim, ter pessoas que a gente fosse trabalhar junto e que nós confiássemos muito. Então, nós éramos em 3 sócios que já se davam muito bem. E esse número de 3 sócios nos ajudou muito a delegar as tarefas, né? Porque aí cada um tinha uma atividade que começa a ficar sob a sua responsabilidade. Isso foi fundamental para o crescimento da empresa, porque você tem uma série de tarefas que precisam ser feitas para que ela comece a se desenvolver, para que você comece realmente a operar, né? E quando você tem um número muito enxuto, às vezes um empreendedor individual não tem braço suficiente para atingir tudo isso. Então, nós conseguimos fazer essas divisões e aí sim começar uma operação mais rápido, né? Outro pilar muito importante foi a questão da motivação. A motivação, ela realmente assim, foi fundamental, a gente buscar motivações de inspiração de outros empreendedores, né, os nossos sonhos, aonde a gente gostaria de chegar, porque no começo da empresa, né, ela é muito frágil e ela demora para gerar resultados financeiros. Então, você precisa manter a equipe muito motivada, a equipe muito assim, com sangue nos olhos, né, para conquistar os objetivos, já que os resultados ainda vão demorar um tempo para vir. Então, essa questão da motivação ela é fundamental no período inicial da empresa. E por último, o pilar da dedicação, né? A gente sabe que para você começar um negócio já é muito difícil e ainda sem ter nenhum tipo de apoio externo, né? Assim, alguém que já tivesse uma expertise ou uma quantidade de cash para poder fazer contratações e investimentos, a gente precisou ter uma dedicação muito acima da média que pudesse nos ajudar a compensar essa falta de outros recursos. Né? Então, esses 3 pilares foram que nos ajudaram muito no início. E, claro, falando já de início, a gente tem a questão das dificuldades, né, que apareceram nesse começo para superar isso e fazer com que a empresa começasse a virar e sobreviver. Então, algumas dificuldades que nós encontramos foi principalmente a falta de know-how, né? A falta de know-how, a falta de um escritório para poder atender os clientes, né? E também a falta de investimento para poder colocar o marketing e tudo mais. Então, faltava esses detalhes e nós conseguimos compensar isso enxergando cada um desses problemas como oportunidades. Então, um exemplo que eu gosto de destacar. Pelo fato de nós não termos, né, inicialmente, um showroom, um escritório para atender os clientes, então, quando o cliente não vê a sua estrutura, ele tende a achar que você é uma empresa mais fragilizada. Né? E, por conta disso, nós tivemos que desenvolver um atendimento super detalhado, explicativo, na qual os clientes, mesmo sem ver o produto, pudessem confiar em nós e investir na solução. Né? Então, esse detalhe é muito importante porque hoje nós ouvimos vários feedbacks super importantes que, olha, no seu atendimento você explica muito bem, né? Você conseguiu me fazer entender finalmente o que é que está sendo proposto, porque nós desenvolvemos esse atendimento para poder suprir, né, a falta de um escritório. E aí hoje, já com o escritório e com esse atendimento, a gente vê que os feedbacks são sempre extremamente positivos, né? Então, esse foi um dos maiores desafios. Outro desafio, questão que eu falei, falta de know-how, né, da experiência de instalar um equipamento, de ir para a obra, de acompanhar, e até detalhes de obra mesmo, né? Porque hoje a gente atua bem ali na construção civil. Então, como, por exemplo, o tamanho que o conduíte tem que ter para você conseguir passar um determinado cabo, né? Que é uma coisa muito específica do nosso segmento. Então, isso são detalhes
que a gente só realmente conseguiu aprender ali, batendo cabeça, errando e aprendendo e anotando para não errar de novo. Então, esse know-how só seria possível mesmo com o passar do tempo. E acredito que a gente conseguiu aprender isso para fazer a empresa crescer, né? Aprender rápido, colocar em prática e sempre buscar inovar, né? Como eu falei, se a gente não tem a ferramenta, se você não tem aquele recurso, você tem que buscar uma maneira inovadora para poder suprir aquela necessidade. Bom, então, a partir de 2017, 2018, a empresa já estava crescendo, tomando corpo. 2019 foi um ano muito bom, porque nós conseguimos realmente estruturar a empresa, entender o mercado da construção civil, principalmente a questão do alto padrão, porque é um mercado que a gente sabe que existe, né? A gente vê os condomínios sempre crescendo, mas como você chega nesse cliente, né? Isso era um detalhe que para nós, que nunca tínhamos vendido nada, era muito difícil entender como chegar. E aí a gente foi pensando em estratégias, né? Principalmente buscando os profissionais do ramo, né? Os engenheiros, os arquitetos, que pudessem nos indicar, né? Acreditar na nossa proposta e nos indicar para os clientes. Então, essa também é uma questão que foi muito desenvolvida nesse início. Enfim, voltando para o ano de 2019, foi um ano onde a empresa já começou a ficar bem mais estabilizada e conhecida por vários profissionais, né, da construção, principalmente em São Carlos, que é onde a gente começou. Bom, e o tempo vai passando, chegamos em 2020. E aí, uma empresa que ainda tinha só os 3 sócios, né? A gente se depara com uma pandemia mundial que a gente dá aquela assustada e fala como que vai ser a partir de agora. Então, com poucos recursos, a empresa ainda no estágio inicial, começando ali a se autossustentar, mas vem uma pandemia por aí. E então nós tivemos que assim remodelar uma série de operações dentro da empresa para garantir que a operação continuasse trabalhando bem, né? E também continuasse vendendo para os clientes e tudo mais. E alguns detalhes que antes para nós era muito difícil, por exemplo, o fato de você não poder mais atender o cliente no escritório, acabou se tornando padrão. Então, nós já estávamos até adaptados a essa situação, o que nos ajudou a desenvolver um atendimento online rapidamente para poder atender todo mundo. E, de acordo com essas condições que a pandemia impôs, né, no mundo, as pessoas começaram a olhar muito mais para a casa delas, né? E isso, acredito que acabou influenciando todo o mercado para começar a investir mais nas suas residências, o que para nós influenciou, né, de uma maneira a gerar mais leads, gerar algumas oportunidades bem interessantes, e é isso, a empresa começou a crescer cada vez mais, né, mesmo durante a pandemia. Então, no ano de 2020, a gente começou a expandir as operações da empresa e a gente começou a atender Araraquara, Matão também, Rio Claro, Ribeirão Preto. Depois fomos para São Paulo e aí começou a aparecer muito projeto em São Paulo, capital. Né? Então, isso começou a dar uma projeção muito bacana, né? Porque as indicações de projetos antigos começaram a nos indicar. Né? Então, isso, graças a uma boa entrega de projeto, né? Um atendimento legal, eles começaram a indicar para os clientes. E nós também, mesmo com as condições de pandemia, não deixamos, né, ficar intimidados e fomos buscar as nossas oportunidades, buscar parceria com arquitetos em outras cidades, né? Não podia parar, então era a nossa vida que estava ali em jogo e a dedicação sempre manteve em alto nível. Então, isso foi ajudando a empresa a ficar forte e robusta, né, nesse período, e a equipe começou a aumentar. Então, começamos a contratar os primeiros técnicos, né, começamos a investir no nosso escritório no ano de 2020, e aí, bem na virada do ano de 2020 para 2021, nós inauguramos aqui o nosso showroom, né, que ajudou muito na estrutura da empresa para poder ganhar mais ainda a confiança dos clientes, mostrar a estrutura que tem por trás para dar aquele atendimento de alta qualidade, entendeu? Então, isso foi muito interessante, muito importante, né? Essa etapa de 2020 para 2021, que é onde a empresa realmente conseguiu se estruturar. E aí o crescimento foi cada vez mais acelerado, né? O ano de 2021 foi assim meteórico para a gente até agora,
Antes da metade do ano, a gente já tinha crescido mais de 100% em relação a 2020, né? Então, a empresa já começou a tomar proporções que a gente não tinha antes, cada vez mais projetos em cidades diferentes. Hoje, nós temos projetos em mais de 10 cidades diferentes, né? Então, isso ajudou muito, assim, né? Claro, as indicações, a correr atrás das oportunidades, né? Fazem com que aqueles parceiros que a gente acreditou que pudessem nos entregar uma indicação, um projeto, realmente começaram, mesmo que demorasse 1 ano, 2 anos, todas as sementinhas que nós plantamos no caminho começaram a gerar resultados muito bacanas, né? E ao ir entrando já um pouco na questão dos resultados, né, da situação que a gente se encontra hoje, eu fico muito feliz de poder dizer que eu vejo que a situação deu certo, porque nós começamos a pandemia, né, que era ainda um estágio inicial da empresa em 3 pessoas. Hoje a equipe está indo para 13 pessoas, né? Nós estamos aumentando a nossa operação. Agora vai ter toda uma base operacional da empresa, na qual a gente já vai ter um salão de treinamentos, um espaço de estoque para e-commerce, todo o trabalho da equipe interna ali. Então a gente conseguiu agora dar uma estruturada na empresa para atender, para ajudar tanto a nossa operação, mas também para começar a atender outros ramos, né? Então, como eu disse, os treinamentos, o mercado online, e não pode parar, tem que ter essa vontade de fazer o negócio acontecer e buscar os caminhos mais interessantes, né? Alternativas que são viáveis para aquele momento. E aí, hoje a gente assim vê que, como reconhecimento, né, alguns pontos que a gente gosta de destacar hoje na situação da empresa são por alguns detalhes como a oportunidade hoje de estar vindo falar aqui um pouquinho da nossa empresa, né? Isso é uma coisa que nós destacamos muito, ver que existe um reconhecimento no que a gente construiu. Outra oportunidade muito bacana é a questão da participação na CIEL, que é a Semana de Integração da Engenharia Elétrica, né, de São Carlos, que já antes era a USP UFSCar e agora no modo online está atingindo o Brasil inteiro. E nós que um dia tivemos do lado como estudantes, hoje somos patrocinadores da Ciel e vamos participar tanto com uma palestra, né, para ajudar os alunos, motivar eles a também seguirem com a carreira empreendedora, e também vamos dar um mini curso na qual a gente vai orientar e também premiar com uma mentoria quem for o campeão, né, da ideia de desenvolver o negócio. Então, nós queremos também dar esse suporte, ajudar os alunos da universidade. Um dia onde nós estivemos, nós buscamos agora contribuir de volta. E uma notícia assim muito bacana, né, que agora em primeira mão compartilhando com vocês, nós fomos selecionados pelo programa Mundo Empresarial do SBT para falar sobre o segmento de casas inteligentes, né? O segmento da automação residencial. E o programa vai ser gravado hoje, na parte da tarde, e vai ser disponível, acredito que na primeira semana de outubro. Então a gente fica muito feliz porque vê que as pessoas hoje estão olhando para o que nós conseguimos desenvolver com muito esforço, muita dedicação, né? E estão enxergando o valor, né? Estão vendo que realmente fez sentido toda essa trajetória. E nós, como empresários, buscamos cada vez mais poder retribuir para a sociedade, né? Seja através das palestras, seja através, né, de estruturar meios das pessoas poderem viver melhor, entregar um atendimento de qualidade, um produto de qualidade, na qual, né, a gente, digamos, retribuir com a confiança que foi depositada em nós, né? Então, enfim, esse é um resumão, né, do que aconteceu nesses últimos 4 anos de empresa, né? Então, eu contei assim alguns pontos mais altos e eu queria só deixar uma frase assim de reflexão de tudo que a gente passou. Eu sempre vejo que a dedicação ela foi fundamental, né, para a gente poder construir um negócio extremamente inicial, que era um sonho, em algo hoje concreto, onde nós estamos trabalhando em mais 10 cidades diferentes, né, em projetos corporativos, residenciais, né, com vários profissionais de altíssimo nível. Então, eu deixo aqui uma frase que é de um ídolo meu, que é: sem disciplina, o talento não serve para nada. Essa frase é do Cristiano Ronaldo, que quem gosta de futebol também acredita que seja ídolo,
mas que mostra que nós precisamos ter um trabalho árduo, a dedicação, né? Não tem como você empreender sem ter aquele gás, aquela vontade de fazer acontecer, de buscar sem medo as oportunidades, de ir além, de ficar depois do horário, até de madrugada se precisar, né? Então, isso foi muito o que nos deu as estruturas, as condições de hoje, né, construir esse resultado que é a Prime Smart House. Bom, eu gostaria agora de deixar alguns agradecimentos, né, especiais aqui, primeiramente para o professor José Carlos e também para o professor Daniel pelo convite. É realmente uma honra poder trabalhar aqui, mostrar um pouquinho da nossa história, né, do que a gente vem construindo, tá? Também queria deixar uns agradecimentos especiais para o Leonardo e para o João, que são meus sócios e irmãos, né, da vida, assim, que me ajudou, né, nós juntos conseguimos construir tudo isso com muita dedicação, e a todo o time da Prime que faz a empresa crescer cada vez mais e ser essa empresa que vai além, que vai buscar hoje a nível nacional, mas daqui a pouco a nível internacional, e assim sempre com essa mentalidade vencedora de buscar e conquistar todos os objetivos. E por último, né, a minha família e as pessoas que sempre nos apoiaram, né, amigos próximos, que sempre deram essa sustentação para que a gente pudesse estar num ambiente agradável e desenvolver tudo isso da melhor maneira possível. Bom, tentei ser breve aqui, mas agora gostaria de abrir o espaço, né, para vocês poderem perguntar. Se tiver alguma dúvida mais específica, fiquem bem à vontade. Eu tentei resumir, né, 30 minutos é até pouco tempo para a gente poder falar detalhadamente tudo o que aconteceu, mas agora eu abro esse espaço para vocês perguntarem. Pode ficar bem à vontade, pessoal. Guilherme, muito obrigado pela apresentação. Controlou, assim, fez um timing muito bom. Vou alterar o layout aqui rapidamente para a gente poder ter uma participação maior do pessoal. E qualquer coisa eu fixo você na tela outra vez. Você já tem algumas perguntas aqui, o Fernando, o professor Fernando. Posso responder já? Perguntou, pode? Você está lendo o chat? Eu vi aqui, né? A questão, só para todo mundo, eu não sei se o pessoal conseguiu ver a pergunta, mas seria como que é a relação da empresa, né, com os arquitetos fora da empresa, né? Nós buscamos ter uma relação de parceria. Por quê? Um detalhe que foi muito difícil no começo da empresa era entender como que nós vamos chegar naquele cliente que muitas vezes é um médico, é um empresário, é alguém que está construindo a casa dele. Né? Como que eu vou lá oferecer? Né? Não dá para vocês bater na porta da pessoa e falar, quer automação, quer... Né? Então, como que chega nesse cliente? Nós entendemos que o arquiteto, né, ou o engenheiro, mas normalmente o arquiteto, ele tem esse cliente na mão, ele tem a confiança do cliente. O cliente está envolvido no sonho da casa própria, da casa dele, da nova casa que vai ser perfeita, vai ser melhor do que a anterior. Então, quando a gente tem essa parceria com o profissional, a gente trabalha em reuniões, né, apresentações para ele, para mostrar o valor da empresa, para mostrar como que as nossas soluções vão impactar positivamente e agregar valor no projeto dele, como, por exemplo, a automação vai tornar a vida mais prática, o áudio e vídeo vai tornar os momentos de lazer muito mais encantadores, o cabeamento estruturado, que vai distribuir internet, que é uma dor que hoje todo mundo tem, né? Então a gente trabalha com projetos para distribuir internet de alta velocidade na casa. Então, o arquiteto, ele vê valor nessas soluções. Ele vê que ele precisa de um parceiro que entende desses projetos complexos, né, que são projetos de engenharia, e aí ele fala assim, olha, eu tenho uma empresa que é parceira, que consegue te dar, fornecer para sua casa essas soluções tecnológicas. Então, o arquiteto nos indica e aí começa mais um atendimento, onde a gente entende as necessidades do cliente, de acordo com o que ele relata, do que ele precisa, desenvolve um projeto personalizado, seja de automação, seja do áudio-vídeo, seja do cabeamento estruturado, piso aquecido, enfim, do que o cliente precisa, né, um projeto personalizado, e assim, depois de montada essa solução, nós alinhamos com o arquiteto, porque como é o projeto dele, isso passa muito pela confiança que ele vai ter na empresa.
Então é fundamental deixar ele por dentro do que está sendo proposto para o cliente. Aprovado com o arquiteto, nós vamos agora para a apresentação para o cliente. Ele vai entender, ó, já conversamos com o arquiteto, vimos que a valorização desse ambiente vai ficar legal assim, essa solução vai te ajudar aqui, e aí o atendimento flui muito melhor. Então, os arquitetos, eles são como, assim, poderia dizer, vetores, né, de leads, onde eles vão gerar essas oportunidades muito qualificadas, porque o cliente tem uma confiança absurda nele. E quando ele nos indica, o cliente já vem com essa confiança conversar conosco. Ficou claro? Consegui responder sua pergunta, Fernando? Legal. Tem mais pergunta aí no chat? Eu vi mais uma pergunta. Tá aparecendo. Eu vi uma pergunta aqui com relação do Fernando, né? Falando do tamanho do mercado. Sim, é um mercado. Eu fiz o meu TCC, né? Minha tese de conclusão com o professor Altafim da ESC, né? E a gente trabalhou exatamente na tese do crescimento do mercado de casas inteligentes. Então, onde eu trabalhava, eu explicava um pouquinho do que a gente fez na empresa, né? Mas principalmente pensando no crescimento desse mercado. É um mercado que hoje a gente vê que as pessoas estão começando a consumir isso e a tendência é que esse consumo seja cada vez maior. Assim como um dia foi, por exemplo, o ar-condicionado, assim como um dia foi os celulares, né? Ele começa com uma, duas, três pessoas ainda um produto caro, exclusivo, e depois começa uma disseminação absurda. Então a gente vê que o mercado hoje já é grande, mas ele tem um potencial assim gigantesco. Até porque nós estamos atrelados à construção civil, que é um mercado extremamente forte, né? E estimulado cada vez mais para mover toda a economia do país. Beleza? Tem uma terceira pergunta, eu não consegui ler. Deixa que eu abro aqui. E uma do professor Humberto, eu vou responder ela aqui, depois eu já vejo a outra, pode ser? Uhum. O professor Humberto perguntou aqui sobre a questão dos recursos iniciais. Foi tudo de recurso próprio da empresa, né? Então, foi assim, começando a fechar o primeiro projeto, aí a gente já tinha uma noção de quanto queria gastar, quanto que deveria ser cobrado, mas no começo ainda muita coisa precisava ser melhorada, mas a empresa, ela cresceu basicamente com o recurso próprio, né? Por isso que nós demoramos aí praticamente 3 anos para conseguir construir o nosso escritório da maneira como nós sonhamos. Então, no começo foi muito demorado para ter esse resultado, porque as pessoas precisavam nos conhecer, né? E esse era um desafio. Como que você vai conhecer, confiar também em jovens que estão aqui, ó, vamos pensar, a pessoa está construindo a casa dela dos sonhos, aí eu vou confiar nesses jovens para fazer uma parte extremamente complexa de tecnologia na casa. Então a gente teve que desenvolver, né, como eu falei, aquele atendimento personalizado, no qual a gente explicava tudo muito bem detalhado para que eles pudessem ter essa confiança e investir conosco. Então, até pelo menos os 3 primeiros anos da empresa, foi tudo só no recurso próprio. Depois que nós começamos a fazer os primeiros, digamos assim, pegar um capital de giro para fazer um investimento, né? Mas a empresa foi assim consolidada só com recurso próprio de projeto. E qual que era a outra pergunta? A William está perguntando se a empresa já pensou em projetos de Smart House voltadas para pessoas idosas e se vocês desenvolvem somente o projeto ou trabalham na execução. Bom, primeiro é a questão da execução, né? Nós trabalhamos com tudo, né? Idealização, começa o atendimento com o cliente, explicando e idealizando o que é melhor para ele. Depois disso, nós fazemos todo o fornecimento de material, tá? Necessário para o projeto, desde o conectorzinho, o cabo, a caixa de som, a central do sistema, o rack, tudo nós fornecemos, e instalamos e configuramos, né? Que é essa última etapa. E por último, né? Depois que está tudo instalado, configurado, certinho, nós realizamos um trabalho muito forte no pós-venda, né, de estar à disposição, porque como são tecnologias muito novas, o pessoal ainda está assimilando como consumir aquilo. Então, os clientes muitas vezes têm dificuldades. E aí faz parte da empresa dar esse suporte para que eles consigam consumir isso da melhor maneira possível. Então, a empresa se preocupa muito com essas orientações de uso. Agora, voltando para o início da pergunta, a questão de projetos especiais para idosos, né? No caso de idosos, ainda não surgiu uma demanda específica, mas surgiu um projeto muito interessante, que foi com uma parceria de uma das maiores construtoras aqui de Araraquara, Ribeirão, né, que é a Build, e nós estamos desenvolvendo um projeto que é um apartamento para uma cliente com necessidades, né,
especiais. Então, vai ter automação no apartamento todo, com comando de voz, né, para que ela consiga simplesmente falando, controlar a iluminação, controlar o ar-condicionado, abrir e fechar a porta, trancar e destrancar a porta também, que é um detalhe super importante, né, assistir TV, colocar, então tudo ela vai conseguir fazer sem ter que encostar em nada. Ela simplesmente só vai falar com a casa. E aí a casa entende essa necessidade e atende ela de uma maneira muito especial, muito objetiva. Beleza? Obrigado, Guilherme. A Marina, eu sei que tem mais perguntas no chat, mas a Marina levantou a mão. E é uma coisa legal que a gente tem aqui, que são os estudantes que estão na disciplina, eles terem a oportunidade de também falar direto com você. Então, Marina, pode abrir seu microfone e falar. Bom dia, parabéns aí pela empresa, né? Gostei muito. Complementando também a pergunta que o pessoal fez agora no chat, no começo você comentou que vocês foram fazer intercâmbio, né? E aí quando vocês voltaram, como vocês conseguiram chegar numa ideia assim? Vocês tiveram bastante? Vocês tiveram que filtrar? Como que foi esse processo? Bom, muito legal sua pergunta, viu, Marina? Assim, o começo, na verdade, desde, como eu comentei lá no início, desde 2014 foi quando eu entrei na USP, né? Nós já se conhecemos, o Léo era meu irmão, você já conhecia, o João, né? Que é hoje o nosso sócio e ajudou a construir tudo isso. Nós já, em 2014, gostaríamos muito de trabalhar com essa área de casas inteligentes. Era um tema que nos interessava demais, né? Então, nós até em 2014 já começamos um projetinho com Arduino, né? Uma coisa muito incipiente ali, para poder ver como que a gente vai fazer. E aí, depois que nós tivemos a oportunidade de ir para fora e voltar, nós percebemos que lá já existem soluções prontas, né? Então, por exemplo, você já tem um equipamento que ele vai conversar sem fio com o sistema, controlar a iluminação, tem a proteção interna, tem todo um acabamento estético já. Então, o produto já está pronto. Então, nós percebemos que, na verdade, o nosso papel deveria ser de entender o que existe de disponível hoje no mercado e, assim, compor uma solução integrando todos esses equipamentos. Entendeu? O cliente, ele não quer o equipamento, ele quer a solução, ele quer a luz acendendo e apagando do celular dele. Não importa se você vai usar A, B ou C, ele quer aquela solução. Então, nós entendemos que a gente precisava saber qual que é cada peça do sistema, né? Como que a gente vai entregar essa solução, e aí monta isso com produtos de empresas que já estão, né, familiarizadas, já estão bem robustas no mercado, que conseguem fornecer esses produtos já em alta performance, entendeu? Consegui explicar a sua dúvida? Conseguiu sim, muito obrigada. Legal, Guilherme. Tem mais perguntas no chat. Pessoal, vocês podem abrir o microfone também e falar, tá? Ah, depois eu tenho uma pergunta do Humberto, as dificuldades de obter recursos, né? Você respondeu. Tinha uma dúvida, Carlos, que eu Do não Zé respondi. Carlos, voltando em 2017, o período em que vocês ainda estavam na universidade, como veio a ideia de empreender na área de automação residencial? Como que vocês viram a oportunidade ali, né? Como foi o processo de identificar a área e quais as dores que vocês identificaram na época? E o Fernando, só complementando, porque é da pergunta, né? Quando deu o clique do desejo de empreender? Na verdade, como eu falei, né, desde quando nós começamos a graduação ali em 2014, não existia empresas de automação. Em São Carlos mesmo, nós fomos a primeira empresa de automação residencial e tudo mais. Isso eu falando, não é uma coisa que eu estou inventando, né? Eu conversava com os profissionais, engenheiros super conhecidos da cidade e ninguém sabia de uma empresa. Então, eu acredito que nós éramos a primeira empresa de automação residencial da cidade. E a gente vê que no Brasil todo faltava uma empresa de automação. Então, meio que nós decidimos empreender para poder suprir essa demanda, né? Que o pessoal queria ter automação, queria ter essas tecnologias, mas não tinha quem entendesse e pudesse fornecer isso, instalar, garantir a solução. Então, foi daí que surgiu a necessidade de empreender. Agora, as dificuldades, né? Como eu tinha comentado, a gente teve muita dificuldade, por exemplo, falando do período, principalmente do período da graduação, de conseguir conciliar as aulas, né, de uma maneira que você não fosse continuasse estudando, passando em tudo, né, sem prejudicar o desempenho na escola,
só que com um tempo muito mais reduzido, porque agora você precisa dedicar o seu tempo livre para que a empresa comece a funcionar. E para mim, assim, especificamente do meu caso falando, deu muita... Foi assim, uma coisa que confluiu muito bem, porque a gente começou a empresa exatamente quando ia começar o 8º semestre. E o 7º é o mais pesado de todos. Então, assim, a partir do 8º, as coisas, pelo menos na engenharia elétrica, já deu aquela acalmada, né? Eu não, já tinha passado em tudo, então não tinha que ficar pagando créditos. Isso me liberou um tempo na agenda para que conseguisse investir e dedicar ali na empresa para fazer ela realmente ir para frente. Então, ali foi realmente conciliar tudo isso e a falta de experiência, que eu até relatei um pouco, né, de como fazer o projeto, como chegar no cliente. Então, tudo isso foram coisas que a gente teve que fazer ali no tentativa e erro, né, até dar certo. E agora o twin de empreender, né, meu pai era empreendedor, então acho que também foi uma coisa que já me motivava, já tinha essa vontade, e aí vendo toda a demanda, né, que existia pela tecnologia e a falta de fornecimento, aí juntou uma coisa com a outra e com os meus sócios que também tinham essa vontade, e a gente foi fazer o sonho acontecer. Legal, Guilherme. Legal saber, assim, é legal ver que a questão que você fala da disciplina, né? Ela está presente mesmo na consideração do período de graduação com relação à grade, o cumprimento de coisas que você tem que obrigatoriamente fazer, e isso, bom, eu tenho que passar por isso, então, para que eu persiga meu sonho, eu tenho que passar por algumas coisas, e isso tudo é considerado, não vou dizer que é planejado, mas que fica sendo como um checklist ali constante. Você mostra isso aí na sua fala, tá? Tem uma pergunta do YouTube aqui, a Júlia Cel que pergunta: Bom dia, Gui. A Júlia faz o Fez Elétrica, né? A motivação para abrir a empresa veio durante a graduação. Como a motivação surgiu? Em que momento você decidiu que queria empreender? Como foi esse processo? É meio que um complemento também das outras perguntas. Assim, comentando um pouco, né, como que surgiu a motivação, a gente, né, já ia para engenharia gostando muito de tecnologia, né? Não dá para o pessoal ir para engenharia sem ter esse afeto, pelo menos, por tecnologia, ainda mais na elétrica. Então, o que que aconteceu? A gente já via filmes onde o personagem conversa com a casa, né, que nem o Stark. Chega na casa, fala e tudo vai acontecendo magicamente. Então, tudo isso já deixava a gente assim, tipo, poxa, eu quero fazer engenharia para montar uma casa dessa, né? E aí, como eu falei, logo no começo a gente já começou uns projetinhos com Arduinos e tudo mais. E aí, a própria graduação foi nos dando maturidade para entender que não necessariamente você precisa desenvolver o seu produto. Você pode pegar produtos de outras empresas que têm investimentos gigantes, todos os laboratórios, produção em grande escala, para que forneça o que você precisa para entregar a solução. Então, aí que está um ponto importante. Né? Nós entendemos que empreender não é necessariamente você criar um produto, mas sim você entregar uma solução, atender uma demanda de pessoas, né? Então a gente foi buscar atender essa demanda com produtos de outras empresas. Então foi dessa maneira que a gente conseguiu partir lá da motivação para realmente a construção, né, da empresa. Legal. Eu não sei se tem outras perguntas. Guilherme, aproveitando um gancho aqui que você falou, como que você viu ah, que assim haviam dores, era uma coisa, eu tenho uma coisa a mais a oferecer na automação residencial, ou eu vou realmente resolver uma dor de clientes, né? Isso recebeu um boost durante a pandemia, porque foi talvez um período em que as pessoas voltaram mais para dentro de casa e viram que seria importante ter alguma coisa a mais dentro de casa, porque em casa você se vive, você passa o dia fora tal, e não passa tanto tempo muitas vezes dentro de casa fora dormindo, né? Então, Uhum. Bom, pelo que eu entendi, né, sua pergunta seria como diferenciar, né, colocar, digamos, o plus na casa, que seria hoje a gente vê que a automação ela é ainda um diferencial, como e de uma dor aham, efetivamente, né? É muito assim do nosso posicionamento de mercado. Isso é um detalhe muito importante que assim a gente não aprende tão fácil.
né? É muito mais na questão da prática, porque o posicionamento nosso de mercado é de atender casas de alto padrão. Quando a gente fala das casas de alto padrão, né, você tem uma casa que é proporções consideráveis, né, assim, acima às vezes de 500 metros, 600, até casas mais de 1.000 metros quadrados. Então, a automação, nesse momento, ela já não é mais assim um diferencial na casa, ela é uma necessidade. Como que uma pessoa vai morar numa casa gigante, né, que tem iluminação interna, externa, em todo quanto é canto, sem ter um controle prático? Ela vai ter que ficar toda noite passando ponto por ponto para apagar as luzes quando ela vai dormir? Ela vai ter que, durante a noite, vai ficar escuro, tem que ficar acendendo luz por luz? Não é mais prático. Então, a gente entendeu que esse mercado ele já vê a automação mais como uma necessidade do que como um diferencial. E aí que a gente começou a dedicar para atender essa demanda do mercado em específico. Entendeu? Legal, muito bom, Guilherme. Fernando, você levantou a mão? Pode abrir o microfone aí. Tá. O duro é achar o botão no microfone, né? Tá bom. Guilherme, eu acompanho a automação residencial do ponto de vista acadêmico, eu tenho algumas disciplinas que eu dou há anos sobre isso, e eu vejo que o começo foi a segurança. E você, quando você não destaca a segurança, quer dizer, aquele negócio de câmera, central de controle, foi sempre o que começou. Eu conheço algumas empresas semelhantes à sua, que começaram instalando câmera, mas você não destaca isso. Explica por quê e como você vê a questão segurança no seu negócio. Perfeito. Bom, muito boa a sua pergunta, viu? Porque é realmente uma questão que para a gente foi um detalhe, né? A gente via muita gente oferecendo câmera. E aí que a gente já buscou se diferenciar, porque câmera já era uma solução que muita gente oferecia. Então era um mercado muito competitivo. A gente queria buscar algo que fosse diferencial, que pouquíssimas pessoas fossem fazer. Então, por isso que nós já miramos na automação sem fio. Na época que a gente começou, eu negociava com um fornecedor que era chinês, eu negociava em inglês de madrugada, entendeu? Então, a gente buscava ter digamos assim, esse diferencial, um sistema de automação que é sem fio, que aí já possibilitava instalar numa casa pronta, muito menos custos de materiais como cabos, né, e parte de elétrica da casa. Então, nós buscamos trazer uma solução diferenciada. E aí, com o decorrer da empresa, né, nós começamos depois a implementar as câmeras. Só que aí a gente já busca, como eu falei, o posicionamento de mercado foi uma questão muito importante nisso. Porque hoje o mercado de segurança, né, é um mercado já bem maior, e a maior parte deles são pessoas que buscam o mínimo custo. Eu só preciso de uma câmerazinha aqui para filmar. E então começa a ficar muito competitivo. Aí você tem que baixar muito sua margem para poder competir com integradores. Então, nesse momento, a gente falava assim, não, a gente quer ter um produto diferenciado para atender quem realmente quer investir. E aí, quando nós começamos a vender as câmeras, né, sistemas de monitoramento, alarme, toda essa parte de segurança inteligente, já era com projetos de altíssima performance. Então, câmeras só para cima de Full HD, sistemas com comunicação Zigbee, também Wi-Fi, mas já procurando assim, sistemas que pudessem ser robustos, né? Não algo tão simples, porque esse simples já tinha muita gente fazendo. Então, foi aí que a gente buscou trazer alguma coisa que realmente fosse impactar, que não tivesse quem fizesse algo complexo com produtos de alta performance, entendeu? Então, por isso que a gente demorou para implementar as câmeras nos nossos projetos. Responde a sua pergunta? Legal. Só nesse contexto, eu queria colocar, existe, por exemplo, no Brasil, eu lembro de empresas que faziam o quarto do pânico, aquela câmera secreta que tem lá dentro. Isso está pegando no Brasil? Existe essa questão? É só nessas casas dos seus clientes, né? No padrão que você atinge, que o pessoal pensa nisso. Assim, eu já tive projetos que tinham quarto do pânico, né? Já visitei alguns clientes, mas sendo bem honesto, é uma coisa pouco frequente, pois a maior parte dos nossos clientes estão em condomínios fechados ou apartamentos, né? Então, por exemplo, São Paulo é praticamente tudo apartamento e o que tem fora é condomínio, entendeu? Então, por conta disso, eu acredito que assim não é tão comum o pessoal investir num quarto, mas eu já vi em projetos, já desenvolvemos
toda aquela parte de ter um acesso das câmeras ali dentro, entendeu? Acontece, só que é um pouco raro, né? Acredito até pelas condições dos condomínios. Legal, Guilherme. Temos Tem uma aqui do do YouTube. YouTube. Como você entende que essas tecnologias prontas que o mercado vem oferecendo e tende a ser uma crescente podem ameaçar as soluções oferecidas pela empresa? E Essa pergunta da Raquel, né? isso, Raquel Bueno. Bom, é uma pergunta muito boa, viu? Obrigado, Raquel. A questão é que nós já enxergamos, assim, que, mais uma vez, né, a questão do posicionamento de mercado, né? Se você comparar, por exemplo, com um mercado que já está aí há muito tempo, como os móveis planejados, né? Você pode ir lá nas Casas Bahia e comprar um armarinho para a cozinha. Só que tem uma empresa que faz isso com a melhor madeira do mundo e gasta tipo, 1 milhão no projeto. Né? O que difere essas duas? É o posicionamento de mercado que cada uma vai se situar para atender determinado nicho de cliente. Então, por exemplo, agora trazendo mais para a nossa realidade, existem os clientes que vão querer essas soluções mais prontas, como, por exemplo, na parte audiovisual, uma soundbar, na parte de automação, às vezes a pessoa vai lá, ela mesma compra um interruptorzinho e coloca na casa dela. Só que nós temos a segurança que os projetos que nós desenvolvemos são de tão alta complexidade que o cliente que vai investir conosco, ele sabe que ele precisa de um especialista. Ele sabe que ele não vai dar conta de fazer um projeto integrado de automação, áudio e vídeo, cabeamento estruturado, piso aquecido, energia solar, tudo isso tocando a obra, né? E fazer com que, utilizando produtos de alta performance. Então, nós focamos, né, o nosso posicionamento de mercado é realmente para atender esse público que quer um projeto mais complexo, que quer um projeto de engenharia ali na casa, na qual ele precisa de um especialista. Entendeu? Então, por isso que nós não temos nenhum receio ou medo que essas tecnologias possam nos atrapalhar. Inclusive, acho o oposto. Eu acho que ela vem para ajudar na disseminação da tecnologia. Mais pessoas vão conhecer e quem quer um produto de alta performance, quem quer algo diferenciado, sabe que não vai ficar naquele do it yourself. Ele vai buscar um profissional qualificado que vai garantir aquela entrega, por exemplo, uma casa de 1.000 metros quadrados. Como a pessoa não vai querer sozinha fazer isso, né? Ela vai querer ter uma empresa que vai dar conta do recado. Então, esse é o nosso posicionamento. E acredito que isso que nos permite a confiar na Prime na existência seguinte dela, né? Perfeito, Guilherme. A Letícia gostaria de saber quais são os planos futuros de crescimento da empresa. Bom, muito obrigado, Letícia, pela pergunta. Hoje nós temos um planejamento, né? Agora nós abrimos a sede operacional de todo, para dar conta tanto da parte interna da empresa, mas também para poder ajudar a crescer mais, né? Então, nós visamos já o desenvolvimento do e-commerce, né? O desenvolvimento de um setor só para dar treinamento e capacitar eletricistas, né? Integradores, para que eles também façam com que o mercado fique mais capacitado, né? E isso atualmente. Aí o nosso plano é que esse ano ainda já começamos o projeto de um escritório em São Paulo, porque é onde nós temos a maior clientela, assim, de mais alto poder aquisitivo, né, onde eles investem nos melhores equipamentos. Então, a ideia é já começar o projeto em São Paulo nesse ano ainda. E, posteriormente a isso, nós vamos começar a produzir as nossas próprias marcas, né, de caixa de som, de linha de automação, de sistemas de internet, enfim, de todas as soluções que nós oferecemos, porque assim a gente acredita que nós vamos poder colocar os maiores diferenciais e conseguir desenvolver produtos que não tem hoje, entendeu? Então, nós pensamos em desenvolver as nossas próprias marcas e principalmente na China, onde a gente vê que é um mercado que está crescendo absurdamente, né? Vai se tornar com certeza a maior potência do mundo. Então, nós pensamos no ano que vem já começar a abrir um escritório internacional para começar a fazer essa produção em massa e as nossas próprias marcas. E aí, depois que ter a nossa própria marca, começar a vender para concorrência mesmo, abrir
Isso, e também, agora falando da Prime a nível nacional e também internacional, o objetivo é de franquear ela e ter, assim, mais de 1.000 unidades no mundo inteiro e se tornar a maior empresa de automação do mundo. Muito bom, Guilherme. O Alan colocou aqui que o conceito Lean e tecnologia estão totalmente relacionados, reduzir desperdícios. Quando começaram a empreender, a parte burocrática da abertura da empresa foi um desafio? O investimento foi muito alto? Na verdade, assim, a questão dos parte burocrática, né? A gente não tinha nem conhecimento de como que abre uma empresa, né? Mas as coisas aconteceram de certa forma natural, porque a gente foi procurar, por exemplo, o Sebrae, que é um órgão que vai dar esse suporte, né? Que vai dar essa estrutura, e o Sebrae nos convidou para participar da rodada de negócios. E aí, isso foi onde a gente realmente dividiu a empresa ali. Eu fui realmente para a parte comercial, porque como eu já tinha atendido o nosso primeiro cliente, isso foi realmente ali, atendendo o primeiro cliente, o Sebrae já fez esse convite, e aí eu fui lá conhecer, né? Conheci um monte de empreendedor, um monte de gente que estava começando também seus negócios, gente que já tinha um negócio estruturado, enfim, e aí foi uma experiência muito legal. E lá a gente teve a oportunidade de, conhecendo outros empreendedores, eles nos indicarem para contadores, né? E falar, ó, você precisa conversar com o contador, ele vai te explicar. Então, assim, do nosso caso, a gente conheceu o pessoal do Café Empreendedor de São Carlos, né? Até deixo um abraço aqui para eles, foram importantes também na nossa história. E aí eu comecei a frequentar essas reuniões semanais com empreendedores e lá eu conheci o grupo de contadores. E aí eles falaram, ó, pessoal, eles deram orientações, né, nos deram um suporte legal para começar, porque eles viram que tinha uma ideia muito boa, mas faltava, né, maturidade para nós, né, como empreendedores, né, então eles deram esse suporte para que a gente começasse. O investimento, agora a questão inicial, como a gente já tinha um projetinho inicial feito, mas deu para ter recurso ali de pagar a abertura da empresa, né, e manter isso ainda um tempinho. Então aí depois a empresa foi conseguindo gerar os próprios projetos e com o próprio recurso foi se sustentando. Legal, Guilherme. Tem aqui o Fernando está perguntando se você tem vaga de estágio, como é o processo de admissão de estagiários profissionais, se vocês vão crescer muito pós-pandemia, você até antecipou um pouco isso, que vocês querem fazer. Sim, nós estamos exatamente em processo, né? Como eu falei, hoje estamos indo para 13 pessoas, mas a gente vê que antes de contratar as 13, de finalizar, né, todas as contratações para chegar nas 13 pessoas, nós vamos já precisar aumentar esse número, né? Porque a demanda está aumentando muito, isso consequentemente aumenta a demanda pela operação, né? Eu digo, a demanda pelos projetos aumenta, isso aumenta as vendas. Aumentou as vendas, vai aumentar a demanda pela operação, pela instalação. Aí precisa contratar mais gente na equipe técnica. Só que tudo isso também entra na parte interna da empresa, né? Lidar com o fornecedor, fazer uma gestão legal. Então, até nisso, a gente contratou uma consultoria do pessoal da Amax, que é aqui do nosso prédio, que estão nos ajudando absurdamente a desenvolver todo esse organograma da empresa para colocar peças-chave ali onde vão fazer, né, azeitar as engrenagens. E nós acreditamos muito nos estagiários, porque nós éramos estagiários, a empresa surgiu de universitários, né? De universitários com vontade de crescer, de vontade de fazer acontecer. Então, nós acreditamos muito nesse perfil. E por isso que a gente quer abrir vagas de estágio para dar oportunidade de mais gente vir a ajudar a empresa a crescer, né? E também realizar o sonho da pessoa de estar ali numa empresa legal, inovadora, que vem para realmente mudar o cenário. Legal. Tem uma pergunta aqui da Rosângela Rocha. Como você vê o mercado daqui a 5 ou 10 anos? E o Leonardo dá parabéns aí pela apresentação. Muito obrigado para o Leonardo e também para a Rosângela pela pergunta. Bom, a gente vê que o mercado ele vai crescer exponencialmente, assim, né? Porque, como eu falei, a tecnologia está começando a ser disseminada. Hoje, a maior dificuldade que nós temos não é não é o cliente ter poder aquisitivo, né? Não é o cliente ter budget. A gente vê pessoas construindo casas magníficas, então ela tem o recurso para fazer acontecer. A questão é a pessoa saber da automação.
ter o conhecimento de que aquilo vai impactar positivamente na vida dela, né? Tem muitas pessoas que viveram a vida inteira sem automação e ela não sabe que isso vai ajudar a vida dela. Então, a nossa maior dificuldade é cultural. E a gente acredita que hoje, com a questão de filmes, a própria internet, né? E o próprio desenvolvimento das tecnologias, como os celulares e as TVs, também estão entrando cada vez mais nesse segmento das coisas inteligentes, vai fazer com que mais pessoas conheçam e, consequentemente, investam mais. Então, a gente vê que o mercado, ele com certeza vai crescer muito, muito, muito nos próximos anos, até se tornar, digamos assim, uma necessidade, né, de quem vai construir uma casa. Desde que a gente fala, por exemplo, não só da automação, mas o cabeamento estruturado, que é um projeto que vai distribuir internet de alta qualidade para as pessoas. Hoje, antes, a gente só fazia reunião presencial. Agora, estamos aqui numa palestra virtual. Isso todo mundo aqui está precisando de uma conexão de alta velocidade. Então, com certeza, elas vão perceber que elas precisam de uma internet, né, de alta performance na casa nova. Isso só já é o suficiente para fazer todo um segmento crescer, né? E aí, entrando também na questão, como eu falei, pessoas conhecerem a tecnologia da automação, do cinema em casa, vão, consequentemente, fazer todo o mercado se desenvolver. Então, eu vejo uma perspectiva assim, excelente a nível mundial de todas essas tecnologias estarem crescendo. Guilherme, temos mais aqui. A Prime, o Edmilson, obrigado Edmilson pela pergunta, ele está nos apoiando aí nos bastidores, mas sempre nos apoiando. A Prime atua nesses projetos completos e como fica a manutenção desses sistemas inteligentes? Eu desejo sucesso para vocês. Ótimo, muito obrigado pela pergunta, viu, Edmilson? Bom, a questão seria ali no pós-venda, né? Como dar um suporte legal. Então, como eu falei, desde quando nós desenvolvemos a proposta no atendimento com o cliente, eu já gosto sempre de deixar muito claro, explícito para ele, de que nós vamos passar a todas as orientações de uso. Isso é a forma de assegurar que o cliente vai aproveitar o investimento que ele está fazendo conosco. Porque antes eu atendia clientes que já tinham projetos feitos, né? Às vezes o pessoal está procurando na internet alguém para dar uma manutenção e ligava para a gente, eu tenho um home, só que eu não uso mais porque não funciona. Aí você chega lá, você vê que era um problema realmente de orientação da pessoa que instalou, ter orientado o cliente a utilizar. Então nós procuramos, né, dar todo esse suporte para que ele saiba utilizar e se caso, né, claro, a gente sempre busca trabalhar com produtos robustos para que você dê o mínimo de manutenção. Então isso entra mais uma vez naquela questão que eu tinha comentado do posicionamento de mercado. Por que a gente não entrou, como eu tinha respondido para o professor Fernando, já na parte de câmeras? Porque era realmente muito competitivo. E aí, muitas vezes, você não consegue ter uma margem legal, e aí, para você ter uma margem legal, você tem que ter um produto mais robusto, que também vai te assegurar uma entrega melhor, porque além dele funcionar de uma forma melhor, ele também funciona por mais tempo, né? Então, o nosso posicionamento é de trabalhar com marcas que vão nos dar a segurança de instalar e saber que o sistema está funcionando. Caso seja necessário uma visita para orientar, para esclarecer alguma dúvida, ou realmente, às vezes, simplesmente reconfigurar o sistema, né? A empresa sempre se posiciona dessa forma com os nossos clientes, de dar um atendimento diferenciado, onde eles sabem que eles vão poder contar conosco, independente da dificuldade que surgir ali com a tecnologia. Beleza? Muito bom, Guilherme. O Felipe pergunta aqui, Felipe Braga, se vocês já pensaram em algum projeto sustentável para casas inteligentes? Sim, né? Assim, a parte de automação ela já vem muito trabalhando a questão da sustentabilidade, porque a gente consegue já reduzir os custos, né? Como, por exemplo, de energia elétrica, né? Então, além disso, nós agora estamos incorporando a solução da energia fotovoltaica, que é para ter uma casa que realmente seja sustentável, né? Então, ela gera a própria energia, ela tem um controle dos eletrônicos, né? De toda, na verdade, toda a parte elétrica para diminuir ainda mais o custo. Então, tudo isso vem ajudar a compor um projeto sustentável. E cada vez mais nós empenhamos, né, a nossa equipe para buscar por tecnologias que vão ajudar a implementar essa solução mais sustentável. Legal, Guilherme. Tem mais um último comentário aqui do Leonardo Viveiros, que falou que foi seu professor de física
e do Leonardo no ensino médio. Muito orgulho de ver a Prime se tornando uma gigante no mercado. É isso mesmo, Leonardo. Muito obrigado, Leonardo, um professor muito especial na nossa vida, sempre nos apoiou muito, me motivou, né? E eu tive a oportunidade de reencontrá-lo, né, através da empresa. Então, foi uma situação muito legal, a gente já estava muito bem, se conheceu no colegial, e depois que já tinha aberto a empresa, já tinha me formado, um dia chega lá no meu celular um contato, falou, ó, não sei se você vai lembrar de mim, mas eu lembrei de você. Na hora que eu ouvi, eu já falava, nossa, o professor aqui mandando mensagem. E a gente teve a oportunidade de fazer um projeto muito legal para distribuição de internet na casa dele. Então, deixar aqui um grande abraço para o Leonardo. Muito bom, Guilherme. Ainda tem algum comentário aqui? Perfeita apresentação. A pergunta da Carolina Viana, se a casa inteligente proporciona economia de energia. Sim, primeiramente, muito obrigado pela pergunta, né? A casa inteligente, ela, como o próprio nome diz, a tendência é de ser inteligente em todos os segmentos, né? Então, até com o professor José Carlos, nós trabalhamos na disciplina de eficiência energética, essa abordagem de ter um sistema de automação que consiga fazer a redução dos custos, né? Então, você evitar de deixar luz acesa, então você tem um controle ali de uma própria programação que você não precisa se preocupar. Ela sabe o momento adequado de ficar ligada para valorizar o seu projeto, né, e também ajudar no uso da casa, mas também ela não vai ficar desperdiçando energia o dia todo. Então, isso na programação da automação a gente já consegue auxiliar, mas aí a gente considera também o controle de ar-condicionado, o controle de dispositivos também que vão consumir energia. Então, com a automação, você consegue delinear, né, todo um funcionamento de uma casa para que ela consiga, né, ter esse desempenho de energia da melhor maneira, né, da maneira mais eficiente possível. Legal. Guilherme, eu queria novamente agradecer, acho que a gente não tem, pelo menos por enquanto, perguntas adicionais aqui. E como tudo que é bom não, né? Mas é muito bom, mas uma hora a gente tem que dar uma parada. Senão a gente ficaria a manhã inteira conversando aqui, com certeza, porque assunto não falta. Você é uma pessoa muito agradável de conversar. A sua apresentação foi excelente, né? E eu acho que passa muita inspiração para os nossos alunos aí, para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Para dizer, olha, é um sonho possível, não necessariamente no setor de automação residencial, mas é um sonho possível de você ter o seu sonho e correr atrás dele. Acho que isso é importante. Tem que ter disciplina, ter perseverança, uma série de atributos a gente vê aí espalhados e muitas vezes não aplica nas nossas próprias ações, né? Isso é muito importante. E eu queria agradecer imensamente a você pela sua disponibilidade aí. Bom, eu retribuindo, eu gostaria de, né, agradecer mais uma vez pelo convite. Para mim é uma honra poder participar aqui, né, porque eu acredito que é uma forma da gente retribuir tudo que a gente pôde, né, absorver para nos ajudar a ser, né, os empreendedores que nós somos hoje. E nós queremos muito estar próximo da faculdade, porque a gente vê que muita gente sai da faculdade e não quer nem mais olhar para trás, né? A nossa ideia não, é de ter uma empresa que ela vai olhar para a universidade com carinho, porque foi de lá que ela foi formada e vai ajudar não só a crescer ela mesma, mas principalmente a ajudar os outros alunos a se empreenderem, acreditarem na sua ideia, no seu sonho e fazer acontecer, entendeu? Na minha época, tive pessoas que me inspiraram com palestras, então espero hoje também inspirar, mas além disso, poder dar, né, como a gente falou, vai ter agora na Ciel, a gente vai desenvolver um mini curso que a gente vai dar mentoria para os alunos, então ajudar ali praticamente, né, no desenvolvimento dos empreendedores do nosso país. Legal, Guilherme. Fernando, Humberto, Zé Carlos, Maciel, se vocês quiserem abrir o microfone, dar um alô, fiquem à vontade. É só agradecer mais uma vez o Guilherme, né, pela excelente contribuição, né? Já trabalhamos juntos numa disciplina específica, né, no semestre passado, foi muito produtivo, os alunos gostaram bastante, inclusive tem 2 alunos daquela turma matriculados nessa disciplina também,
Então, só tenho a agradecer, parabenizar pela apresentação e pelo sucesso que a empresa vem apresentando. Então, muito sucesso aí, Guilherme, para você, seus sócios e colaboradores. Muito obrigado, professor. De toda a nossa parceria, né, aprendendo lá como aluno e hoje também podendo contribuir um pouquinho aqui. E, como falei, né, nossa intenção de poder contribuir também deixo aberto aqui para os alunos que tiverem interesse em vaga de estágio, podem nos enviar o currículo. A gente, assim que for possível, vai analisar, vai retomar contato. Tá? E também estendo aqui o meu convite, quem tiver interesse em vir conhecer a nossa estrutura, vir conhecer um pouquinho mais de perto, né, as tecnologias que a gente oferece, será um prazer imenso poder receber vocês. É só entrar em contato, a gente aqui e recebe vocês com o maior prazer mesmo de poder mostrar um pouquinho mais de perto o nosso trabalho. Legal. Humberto? Eu queria agradecer ao Guilherme, dizer para ele que a gente, pelo menos não me parece, que o bate-papo dele com os alunos foi bastante inspirador, é importante para os alunos perceberem. Eu sempre comento, né, por conversas que a gente tem com o aluno, que fica parecendo que o empreendedor ele já nasceu empreendedor e já nasceu com a empresa, né? Então, é bom os alunos verem essa. Primeiro, é que é uma coisa possível, as dificuldades, os caminhos. Eu gostei muito obrigado. Também assino embaixo aí do comentário do Daniel, da sua simpatia, né? Que isso aí ajuda a transmitir para os alunos esse incentivo para que se tornem, de fato, empreendedores. Muito obrigado. Viu? Legal, Humberto. Fernando, você está de mão levantada aí? Não, eu já tinha agradecido, mas essas asas aí atrás são muito sugestivas, né, meu? Você vai longe aí, vai voar alto. Parabéns. Bom, muito obrigado, professor Humberto, professor Fernando, pelas palavras, né? Para nós é muito gratificante ouvir isso de vocês são pessoas que têm certeza que já conheceram muitos empreendedores, né? Já tem uma experiência muito legal e ouvir isso de vocês para nós é muito gratificante e muito motivador, né? Para a gente ir além e realmente voar bem alto. Legal, Guilherme. Bom, para finalizar, eu queria apenas agradecer novamente a você. Queria agradecer aos outros professores aqui presentes, aos nossos monitores, alunos, ao nosso suporte aí que está nos bastidores, né? O Edmilson está desde cedo atento para nos assessorar aí e dar todo o suporte na divulgação dessas palestras da oficina de inovação. Isso é muito importante para a gente, tá? Então, obrigado, Guilherme. E Valeu, pessoal. E já antecipo aqui que vai ser um prazer poder participar da avaliação e, quem sabe, das outras vezes que for acontecer a disciplina, podem contar conosco. muito obrigado, Guilherme.